Bem, nós vamos começar o conteúdo que eu escolhi nós trabalharmos é sobre o período, os primeiros anos do século XX, pelo menos a primeira metade, vamos dizer assim. O século XX, que alguns tratam de chamar o longo século XX, ou outros de, como eu estou trabalhando aqui, o breve século XX. O breve, porque em algumas leituras, como a de Eric Hobsbawm, ele trata que o século XX só começa a partir de 1914. E por que a partir de 1914? Vamos entender. O breve século XX. O século, como todo século normal, tem o início no primeiro dia de janeiro, no caso foi em 1901, século XX, 1º de janeiro de 1901, e vai até o dia 31 de dezembro do ano 2000. Esse é o espaço-tempo do século XX em termos de secularidade. Mas, em termos de discussões, alguns consideram a partir de 1914. Por que a partir de 1914? Neste século, terá inúmeros avanços tecnológicos. O homem estará maravilhado com várias coisas que vêm desde o final do século XIX e adentro do século XX. Mas no ano de 1914 é que vai ter grandes transformações de verdade. É considerado também o século dos grandes massacres. Nunca se viu na história, em tão pouco tempo, em um único século, tanta morte e tanto massacre e tanta violência como no século XX. Houve também várias conquistas da civilização, como os movimentos feministas e entre outros, e reviravoltas em relação ao poder, mudanças de relações de poder e de tipos de poder em um espaço de tempo muito curto também, em apenas meio século a um século. Os primeiros anos do século XX. O homem, na sua lógica, em seu total da humanidade, vinha maravilhado com a Belle Époque. É um termo utilizado para definir o tempo entre os anos de 1870 até o século XX, no ano de 1914, que é quando encerra. Que era o que? O avanço em todos os cultural, em todas as suas ramificações. A pintura do impressionismo surge nessa época, os novos estudos da psicanálise, da psicologia, avanços na tecnologia, cinema, entre outros avanços culturais, está inserido nessa bela época. E o homem estava maravilhado com isso. Só que, infelizmente, ele não esperava o que viria pela frente. Tanto que, nesse contexto de avanço que a Belle Époque trazia, está os estudiosos da psicanálise e da psicologia, Freud e Jung, que discutiam e debatiam que o ser humano não havia de ter mostrado ainda sua verdadeira face perversa, estava ainda adormecida, e se concretizou no ano de 1914. A Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra é importante destacarmos aqui porque é ela que vai transformar o contexto da Rússia, devido a uma derrota que a Europa, primeira derrota que a Europa tem contra uma nação asiática. A Rússia teimou em entrar em confronto com os japoneses e perdeu feio, trazendo várias revoltas dentro do seu ambiente. O náufrago do homem versus a natureza. O que seria isso? O homem, como eu havia falado, estava maravilhado com os avanços tecnológicos dos estudos, da cultural e etc. E achava que mandava na Terra e no mundo. Infelizmente, esse sonho foi parado com o náufrago, considerado o maior náufrago do século XX, que foi o do Titanic. O homem acharia que um enorme navio de aço conseguiria dominar os mares e foi parado por um iceberg. O que voltou a refletir a relação do homem versus natureza. Fortalecimento do nacionalismo. Esse fortalecimento do nacionalismo já vinha desde o fim da metade do século XIX, quando as nações alemã e italiana
se unificaram e criaram seus próprios impérios e queriam participar da corrida neocolonialista, na qual Inglaterra e França dominavam. Porém, não tiveram, vamos dizer assim, a partilha do bolo igualitária, o que vai levar a certos conflitos entre as nações. Disputa entre as nações europeias. As nações entre si, apesar de algumas terem aliança, disputavam entre si. Disputavam o quê? Disputavam novos mercados consumidores. Se o século XIX é marcado pela segunda revolução industrial, e em toda a revolução industrial é necessário você escoar sua produção. A Europa já não suportava consumir o seu próprio produto, tinha que exportar para outros países. O alvo agora não era também a América como era nos séculos anteriores, pois os americanos estavam, vamos dizer assim, com a política de que os produtos e a influência europeia não chegassem mais à América. Então eles partiram para novos horizontes, que seria a África e a Ásia. E as nações recém-formadas, como Itália e Alemanha, gostariam de participar dessa partilha, dessas novas colônias, que não foi possível devido às disputas e às influências que a França e a Inglaterra tinham. Todo esse contexto aí que nós vimos vai desencadear no primeiro grande conflito do século XX, que é a Primeira Guerra Mundial, ou a Primeira Grande Guerra, ou a Grande Guerra, como chamam muitos. Alguns estudiosos definem que é uma única guerra que durou 30 anos, outros chamam de Primeira Guerra e depois Segunda Guerra e períodos entre guerras. Mas vamos nos ater somente à Primeira Guerra. O que é que essa Primeira Guerra vai trazer de diferente em relação às outras? É uma guerra que finalmente, vamos dizer assim, ou que realmente incluiu todos os países do mundo, ou pelo menos boa parte deles. Antigamente existiam guerras entre dois países como França e Inglaterra, que durou a Guerra dos 100 anos, Rússia e Japão, como foi no início do século XX. Mas a Primeira Guerra vai envolver várias e várias nações, e não somente contidas na Europa. Nós vamos ir mais adiante entender isso aí, como seria esse envolvimento de outras nações distantes na Europa. As outras nações não sofreram o que as europeias sofreram, mas participaram. O uso de novas armas. Como eu vinha falado, a bela época e os avanços tecnológicos têm maravilhado o homem. E todo avanço tecnológico não se resume somente à industrialização, carro ou novos produtos, mas também novas armas. Erich Hobsbawm dizia que uma guerra não somente vem para destruir, ela vem para testar vários e vários avanços tecnológicos. Não é à toa que graças à Primeira Guerra Mundial nós temos os aviões, os porta-aviões. A Segunda Guerra Mundial nós tivemos os computadores e assim por diante. Apesar de trazer desgraças e destruições, também traz evolução tecnológica. E durante essa guerra nós temos aí uma pandemia que até então era considerada a pior de todas, a gripe espanhola, que não teve assim uma origem definida. Até hoje não existe dúvidas de onde ela se originou, mas ela acontece exatamente no período da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1919 e a gripe espanhola eclode no ano de 1918. Ela vai receber esse nome devido ter se espalhado e ter ganhado muitos números de mortos na Espanha durante a Primeira Guerra Mundial. Os soldados entre si contaminavam uns aos outros, mas os primeiros casos de gripe espanhola foram nos Estados Unidos, mas ela recebeu o nome de gripe espanhola. Ela tinha um efeito devastador. E como era esse efeito? Por que era tão devastadora essa gripe? Segundo alguns estudos, essa gripe era uma mutação da influenza, a gripe, como é conhecida,
E essa mutação causava uma explosão de ataque dos anticorpos no indivíduo. O indivíduo não suportava e morria. Morria mais do ataque dos anticorpos do que da própria gripe. E essa Primeira Guerra Mundial vai se formar como? Primeiramente, nós vimos que as disputas entre as nações vai gerar alianças. Essas alianças ficaram mais conhecidas como a Tríplice Entente entre França, o Império Britânico e a Rússia, que vai ficar envolvida nessa Primeira Guerra até 1919, quando sai para a sua revolução. E a Tríplice Aliança com a Alemanha, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Cada um disputava a partilha de novos mercados consumidores. Mas o que é que vai levar a essa guerra a eclodir? As tensões entre essas nações já estavam durando há mais de uma década. Viviam nessa disputa e se armando cada vez mais com novas tecnologias. Os conflitos que darão início a essa Primeira Guerra Mundial será a corrida armamentista entre as nações. Todas as nações estavam fortemente armadas, mas não estavam em conflito, o que em alguns livros fica conhecido esse período do início do século XX como a paz armada. Os países estavam em paz, entre aspas, mas e fortemente armados, em que a qualquer momento poderia eclodir uma guerra. E foi o que aconteceu. Uma manobra política russa vai gerar uma crise nas regiões dos Balcãs. Essa região pertencia ao Império Austro-Húngaro, que vai anexar o território da Bósnia. E essa anexação do território da Bósnia ao Império Austro-Húngaro vai provocar uma irritação no reino da Sérvia. O reino sérvio vai começar a armar a sociedade bósnia, que na visita do arquiduque Francisco Ferdinando, os revoltosos vão assassinar ele e a mulher, quando ele passeava de carro nas ruas. Esse assassinato vai ser considerado o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Digamos que a Rússia preparou todo o terreno para que eclodesse esse conflito. Um grupo chamado de Mão Negra da Sérvia era quem estava armando a população bósnia e balcã, que vai provocar o assassinato do arquiduque. Após esse assassinato do arquiduque, nós teremos o início da guerra, que será dividida em duas fases distintas. A primeira fase é conhecida como a fase de movimento, em que os países declaram guerra entre si e após a declaração de guerra entre si, eles se posicionam. Temos um mapa em que mostra o posicionamento da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança entre si, que dará início aos conflitos mais sangrentos da história. Aí nós vemos a frente inglesa, a frente bélgica, francesa e germânica ou alemã em todo o mapa aí. Após esse posicionamento, nós teremos a segunda fase, que é a pior de todas, a fase das trincheiras, em que eram cavados vários buracos, e nesses buracos longos os soldados se posicionavam noite e dia sem sair para fazer nada. Enfrentavam chuva, sol, faziam suas necessidades ali mesmo. Morriam ali mesmo e ficavam por ali mesmo. Os corpos boiando em meio à água, em meio às doenças. Além de ter todo esse mau ambiente para os soldados lutarem, nessa Primeira Guerra Mundial foram utilizadas algumas armas que, após o fim dela, foi definido que o ser humano jamais poderia usar novamente, que eram os gases e as armas químicas.
Além dos soldados sofrerem com o péssimo ambiente, eles sofriam também quando soltavam gases de gás mostarda, de antrax, gás lacrimogêneo. Em 1917, como eu vinha falado, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. Em meio à guerra, ela decide se retirar, faz um acordo com a Alemanha de não agressão entre ambas e se retira. Por que a Rússia se retira? Porque em seu ambiente estava acontecendo conflitos em seu interior, que nós vamos ver mais adiante, que é a Revolução Russa. Mas quando a Rússia entra um novo aliado, a Tríplice Entente. E esse novo aliado vai definir totalmente os rumos da Primeira Guerra Mundial, que é quem? Os Estados Unidos da América. Por que ele vai definir os rumos da guerra? Os Estados Unidos estavam longe dos conflitos, em outro continente, dividido pelo Oceano Atlântico. E, além disso, estava com suas indústrias a 1000 por hora. Foi feito então que os Estados Unidos começou a enviar armas, suprimentos, munições para os seus aliados, França e Inglaterra. Ora, se um soldado não falta nenhum tipo de suprimento, ele terá fôlego suficiente para enfrentar a guerra, o que já não acontecia com relação aos alemães, italianos e o Império Austro-Húngaro. Resumindo, causas da Primeira Guerra Mundial: o imperialismo que surgiu no século XIX, disputa entre as colônias na África e na Ásia, o nacionalismo e o revanchismo francês vai surgir cada vez mais forte no final do século XIX. A derrota franco-prussiana também vai influenciar nesse fortalecimento do nacionalismo. O pan-eslavismo, disputa entre a Sérvia e a Áustria-Hungria pelo controle da Bósnia. Como eu falei, foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. O desejo sérvio de formar uma grande Sérvia e os sérvios apoiados pela Rússia. A Rússia foi quem preparou o terreno e depois saiu definindo em meio à guerra. Corrida armamentista. Nações correram para se armar à medida que a tensão aumentava. Você vê que as tensões entre as nações começam no século XIX e vai desencadear em 1914, no século XX. O estopim, o grande motivo, a desculpa para começar o conflito, o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo, no dia 28 de 6 de 1914. O assassino foi um bósnio nacionalista chamado Gavrilo Princip, armado pela Sérvia. Forças beligerantes, as forças que estavam armadas no conflito: Tríplice Aliança, como eu falei, Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália, que no meio do caminho muda de lado, sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. A Tríplice Entente: Reino Unido, França, Rússia e, por fim, os Estados Unidos, que a Rússia sai entre os Estados Unidos e depois a Itália. E as consequências desse conflito: 10 milhões de mortos aproximadamente. Fim da Belle Époque, aquela maravilha que os homens estavam enfeitiçados, vinda desde o século XIX, se acabou, porque, como se confirmou os estudos de Freud e Jung, o ser humano mostrou sua verdadeira face, cruel e violenta. Derrocada dos impérios. Todos os impérios após a Primeira Guerra Mundial, pelo menos na Europa, desaparecem. O Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Reformulações do mapa mundial, surgem novas nações e Tratado de Versalhes, que vai, vamos dizer assim, chegar até a humilhar a Alemanha devido às consequências da Primeira Guerra Mundial. Uma dívida enorme, proibida de se armar, de formar exércitos, entre outros. É o que vai abrir o caminho para o nazismo, e os próximos conteúdos que nós vamos ver e nos ater com mais atenção,
que é o totalitarismo. Todo esse conteúdo de hoje é para nós nos situarmos como o totalitarismo europeu vai surgir nas nações europeias e também vai influenciar aqui no Brasil. Por último, nós temos os números do conflito da Primeira Guerra Mundial: 8,2 milhões de mortos, 20,9 milhões de feridos e 7,5 milhões de desaparecidos. Enquanto a Primeira Guerra Mundial acontecia e a Rússia sai do cenário, nós vamos ter a Revolução Russa. O que foi a Revolução Russa? A Rússia vai entrar o século XX como a única nação europeia totalmente agrária. As indústrias que existiam na Rússia eram de péssima qualidade. Além disso aí, o que insatisfazia a população, que vivia em uma situação degradante, a Rússia inventa de entrar em conflito com o Japão e perde. O investimento que a Rússia fez para tentar derrotar o Japão nessa guerra no início do século vai ser desastroso, porque toda a população que já não vivia numa situação satisfatória passa a viver numa situação pior, pagando impostos altíssimos e em uma miséria gigantesca. Sem falar que o governo cada vez mais se tornava repressivo. A Rússia era um império ainda absolutista, chefiada pelo czar Nicolau II. A repressiva que o governo vai fazer sobre a sua própria população será num episódio conhecido como Domingo Sangrento, que foi um fuzilamento aos marinheiros do encouraçado Potemkin. Isso aí também será, vamos dizer assim, a gota d'água para que toda a população se revolte contra o czar. A Revolução Russa terá duas fases bem distintas: a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, no calendário ocidental que nós utilizamos, porque eles utilizam um outro calendário. Na Revolução de Fevereiro ocorre a derrubada do czar Nicolau II e é estabelecida uma república de cunho liberal, em que tentava-se se buscar uma melhoria capitalista na Rússia. Isso não agradou uma certa parcela da população que havia ajudado a derrubar o czar Nicolau, e haverá uma outra revolução, que é a Revolução de Outubro, em que será derrubada dessa tentativa de um governo de cunho liberal, chefiada pelo Partido Socialista, encabeçado por Lenin. Ele trará mudanças significativas para a Rússia, como o fim da propriedade privada, a proibição a cultos religiosos, e que a Rússia não teria um chefe, não teria capital, teria uma sociedade que trabalharia em conjunto e receberia todo mundo igual por aqueles trabalhos. Se nós fizermos uma análise, a história tem que ser vista, nós temos que observar que ela nos ajuda a entender certas situações. No período atual, nós estamos vivendo muito parecido com o que aconteceu há um século atrás. Nós temos uma pandemia aí tão violenta e tão forte quanto a gripe espanhola. Nós temos países se fechando e fortalecendo o seu nacionalismo, como é o caso da Inglaterra, que saiu da Comunidade Europeia, os Estados Unidos, que está impondo sanções e limitando certos produtos e outros países dentro do seu ambiente, e o surgimento de partidos de extrema direita na Europa, o que até então não estava
surgindo. Todo esse contexto vai ser semelhante ao período entre guerras que nós vamos ver futuramente.